Pessoal, eu estava super esperando por essa entrevista, porque é uma novidade, né, que a gente cada vez mais acompanha no mundo aí das notícias de saúde. A tecnologia avança, né, e cada vez mais a medicina consegue ter novos conhecimentos sobre as doenças que nós temos mais propensão a ter e sobre como evitá-las. Isso mesmo, a gente já viu isso acontecer no passado, né, apenas a gente via celebridades, por exemplo, Angelina Jolie chegou a tirar o seio, né, porque ia ter predisposição a ter câncer de mama. E aí isso foi evoluindo e cada vez mais se tornando acessível. E a gente vai falar desse assunto agora com o Dr. Vitor, né, que está aí com a gente, tá? Dr. Vitor Yoshida. Seja bem-vindo, doutor, falando diretamente aí com a gente de São Paulo. Obrigada por atender o nosso convite. Oi, Liana, boa noite. Prazer é meu. Então, doutor, eu quero, primeiro que o senhor comece falando, para quem está em casa e não conhece, né, o que é a medicina de precisão? Como é que é possível, por exemplo, a medicina evoluir a ponto de poder identificar, né, as doenças que nós temos predisposição a ter? Perfeito. Medicina de precisão, o termo medicina de precisão, para muitas pessoas parece ser algo mais novo e mais recente, por você ouvir falar de pessoas, celebridades que fizeram uso desse tipo de medicina, igual você deu o exemplo da atriz Angelina Jolie, que no passado tirou as duas mamas por conta de uma alteração genética, mesmo ela não tendo câncer, pensando na prevenção dessa doença, ela foi lá e já retirou as mamas, pensando preventivamente. Então, quando a gente fala de medicina de precisão, é ter uma noção de como funciona o tratamento para aquele paciente, precisamente para aquele paciente. Não somente um tratamento generalizado que vai abordar e conseguir atingir o maior número de pessoas, mas sim respeitar a individualidade de cada paciente. Doutor, explique para a gente, é feito um estudo do nosso genoma, isso, do nosso sequenciamento genético? Como é que é feito isso? Exatamente. A medicina de precisão anda lado a lado com a genética, né? Porque genética é uma coisa que a gente já nasce com ela, a gente herda dos nossos pais e, consequentemente, a gente carrega ela para o resto da nossa vida. Então, exames genéticos, que são ferramentas interessantes da medicina de precisão, são utilizados para essa parte de diagnóstico e prevenção de doenças. O Projeto Genoma, tudo isso começou com o Projeto Genoma há um tempo atrás. O exame genético antes era totalmente inacessível, muito poucas pessoas tinham acesso a ele. Hoje está se tornando cada vez mais acessível um exame desse, para a gente conseguir saber as predisposições a ter determinados tipos de doenças ou algo do tipo. Então é algo muito mais fácil, mais fácil acesso para uma população em geral, por exemplo, que quer cuidar melhor e saber quais são as predisposições a ter determinados tipos de doença, por exemplo. Que tipo de exames, doutor, podem ser feitos? São exames mais recentes, tecnológicos, enfim, que fazem esse estudo? Esses estudos, geralmente esse exame que a gente faz, esses testes de DNA, a maioria deles é feito através da saliva. A gente coleta uma amostra de saliva, esse exame vai para alguns laboratórios fora do país, ou até mesmo hoje a gente tem laboratórios nacionais que fazem isso daqui, e eles dão a devolutiva pensando em todos os genes que essa pessoa tem alterado, que pode levar a uma doença no futuro. Então é uma coisa interessante do paciente ter um conhecimento sobre o que ele pode desenvolver. E não somente para prevenção de doenças, mas pensando numa estratégia de uma melhor qualidade de vida, numa estratégia de emagrecimento, por exemplo, tudo isso faz com que, naturalmente, com todos esses dados, o paciente saiba o que fazer. O termo precisão vem dos dados. Quanto mais informações a gente tem para resolver um problema, fica muito mais fácil a gente resolver esse problema. Ou seja, Então, a medicina de precisão vem para isso. Ou seja, é focado no paciente, não na doença em si, é isso? Exatamente. A gente foca sempre no paciente, ver quais são os objetivos do paciente, o que ele quer, e baseado no paciente, a gente pode pedir exames e juntar tanto o quadro clínico do paciente com os exames. E aí a gente tem o melhor tipo de diagnóstico e de tratamento. Não só o paciente, não só exames. Então a gente junta as duas coisas. Doutor, a gente falou aqui do câncer, mas, por exemplo, em casos de doenças, né? Que tipo de doenças esse estudo, né, a medicina de precisão é capaz aí de prevenir? Perfeito.
Quando a gente fala de genética e DNA, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é pensar em câncer, né? Mas hoje, não somente o câncer, todas as doenças crônicas, degenerativas que a gente possa imaginar, uma doença cardiovascular, o risco de você ter um infarto, um AVC, por exemplo, o risco de você ter um Alzheimer, enfim, um diabetes, por exemplo. Então, são todas doenças crônicas que a gente começa a entender antes do indivíduo desenvolver esse problema. Inclusive doenças da mente também? Exatamente. Inclusive doenças da mente, Alzheimer, por exemplo, algum tipo de demência vascular, que é muito comum pessoas com mais idade terem problemas em relação a isso. Tudo isso a gente começa a entender quais são os riscos e predisposições que esse paciente tem. E aí, sabendo disso, o mais importante é utilizar esses dados e a gente fala, pô, se eu tenho um maior risco de desenvolver um Alzheimer, ou um acidente cardiovascular, um AVC, o que for, o que eu preciso fazer da minha vida, quais tipos de esportes, quais tipos de alimentação, é a melhor estratégia para a gente abordar tudo isso e diminuir cada vez mais o risco desse paciente ter esses problemas. Doenças como depressão e ansiedade podem também ser prevenidas ou não, doutor? A depressão e a ansiedade, quando a gente fala desses tipos de problemas psíquicos, que hoje está muito em alta, a gente precisa entender basicamente qual é a causa. Cada pessoa tem uma causa que possa contribuir para o desenvolvimento dessas doenças. Então, a primeira coisa que a gente precisa analisar é como está a saúde desse indivíduo, né? Como está a saúde física dele, principalmente. Então, se esse paciente está dormindo bem, se esse paciente está conseguindo se alimentar corretamente, ou até mesmo suplementando vitaminas, em que tudo isso faz com que ele tenha um menor risco de desenvolver uma depressão, uma ansiedade, por exemplo, no futuro, né? Então, sim, é totalmente prevenível através do estilo de vida, que é o que a gente faz hoje na medicina preventiva e de precisão. Tem uma faixa etária adequada para você aplicar a medicina de precisão na sua vida? Ou isso pode ser feito, inclusive, na idade infantil? Perfeito. Com certeza, a gente pode abordar em todas as faixas etárias. Hoje a gente tem especialidades na medicina que abordam crianças, pediatras que são especialistas em nutrologia, por exemplo, que são responsáveis por, desde a primeira infância, já conseguir detectar esses problemas. Então, hoje, cada vez mais comum em grandes hospitais, em hospitais aqui em São Paulo, por exemplo, quando o bebê nasce, ele já faz um exame genético. E aí, baseado nisso, o crescimento dele, todo o desenvolvimento dele, a gente consegue ir acompanhando e ele já sabe mais ou menos o que ele precisa fazer para que ele tenha uma melhor qualidade de vida, enfim, para que ele viva melhor. Então, não tem uma faixa etária, pode ser feito desde criança até quando a gente fica mais velho, pelo fato de que, como é um exame genético e do nosso DNA, ele nunca vai mudar, ele sempre é o mesmo. Então, se eu fizer o exame quando eu nasci e fizer aos 40 anos, aos 30 anos, vai ser a mesma coisa, não importa o que a gente fizer. Doutor, existe a medicina de precisão, ela é uma especialidade da medicina? Existe um médico de precisão ou não? Ela é uma especialização a mais dentro de uma formação que você já tem em residência? Como é que funciona? Uma curiosidade que eu tenho. Perfeito. A medicina de precisão, ela pode estar englobada em diversas especialidades. Não existe o médico de precisão. Qualquer especialidade médica, a gente está voltando os holofotes para a medicina de precisão. Então, você vai num oncologista, por exemplo, ele fala muito de medicina de precisão, mas não pela parte preventiva da coisa. Na medicina de precisão, no caso dele, por exemplo, é entender exatamente qual o tipo genético, qual a variação genética daquele tumor, por exemplo. Ou quando a gente fala de neurologia, o paciente, o médico sabe exatamente quais são os genes que fazem com que o paciente desenvolva tal problema. Enfim, aí se estende na medicina inteira, na cardiologia, na psiquiatria. Todas as especialidades estão voltando para os olhares para a medicina de precisão, porque é algo que deixa o tratamento cada vez mais individualizado. Então, a sua orientação é que quem está assistindo a gente se interessou, né? Quer saber mais. Se você, por exemplo, pensa que pode ter alguma tendência a um CA, você procura um oncologista que utilize a medicina de precisão no seu dia a dia, no seu atendimento, é isso? Perfeito.
Hoje, na verdade, a maioria, quando a gente fala de oncologista em câncer, que a maioria dos oncologistas, eles trabalham com resultados genéticos, porque a medicina avançou a tal ponto que os tratamentos são guiados diferentemente pela variação genética do tumor, por exemplo, né? O que a gente faz, no meu caso, a gente faz uma nutrologia de precisão. Então, a gente sabe, a gente linka essa parte de prevenção de doenças, que uma nutrologia faz, buscando uma qualidade de vida do indivíduo, seja para ele dormir melhor, comer melhor, praticar uma atividade física, junto com genética. Então, a gente junta as duas coisas, por isso que o nome nutrologia de precisão. Mas, por exemplo, se ele procurar qualquer especialista, ele vai poder achar o especialista que gosta de utilizar testes genéticos, enfim, exames que deixam cada vez mais personalizado o tratamento dele, por exemplo. O senhor acredita que a medicina de precisão está consolidada no Brasil? Porque o senhor fala de São Paulo. São Paulo é um dos centros de saúde mais avançados do país, se não for o maior. O senhor acredita que isso já é um conceito de medicina que já está consolidado em outras regiões do Brasil? É difícil falar consolidado num país tão grande como o Brasil e tão desigual, né? Igual você está falando. Então, não são todos os lugares que têm acesso a esse tipo de medicina, infelizmente. Em São Paulo, nos grandes centros hospitalares, médicos, muitos médicos utilizam dessas ferramentas, mas pensando até mesmo em São Paulo, não são todas as pessoas que conseguem utilizar isso. Se a gente pensar que a maioria da população não tem acesso a um tratamento desse, né, uma população que a maioria dela é carente de um assistencialismo médico, não, difícil falar que é algo consolidado, tá? A gente está falando de algo ainda que, embora seja mais acessível, não é algo que esteja totalmente difundido, vamos por assim. Mas é uma tendência, né? Claro, assim, Com certeza. no mundo. Tá bem, doutor, eu agradeço, tá? Mais uma vez, a sua disponibilidade. Tirou muitas dúvidas da gente, tá? A gente, quando você falou em projeto Genoma, né, eu me lembro, e a gente pensava em algo bem distante da nossa realidade, né? E aí, não, a gente já vê que hoje em dia já está sendo utilizado. Então, a gente fica feliz com a evolução da ciência. Torcer agora para que esse acesso, né, seja democratizado para os brasileiros. Muito obrigada. Obrigado você e que a gente possa levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possíveis. Certeza. Obrigada, então. Tá aí, né, gente? Já pensou? Você tem ali o seu filho, né? A gente já sempre fica preocupado, né? Se o filho da gente vai adoecer, e aí você poder fazer esse rastreamento, né? E aí você poder estudar e saber e prevenir, né? Muito bacana. Ou até os seus pais também, né? Como ele disse, o doutor Vitor disse, não tem idade, né? Para você aplicar, né? E aí, de repente, você pode aí prevenir um Alzheimer no seu pai. Realmente, a gente espera, como eu disse, que essa tecnologia, que esse avanço chegue para todos, né? Não só para aqueles com maior poder aquisitivo, mas para todos.